Shalom, a paz do Senhor Jesus para todos que estão vendo mais uma vez a este canal cujo o seu título é Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita no seu tempo certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Hoje eu quero fazer mais outro comentário bíblico que fala de um certo personagem bíblico pelo nome chamado Lázaro. Sabemos que Lázaro era um homem que ficou doente e morreu. Mas olhando para a biografia de Lázaro, nós vamos descobrir e vou comentar aqui assuntos importantes da vida de Lázaro. Primeiro ponto importante é que Jesus estava em um certo lugar de Betânia, no jardim de Betânia, e sabendo que tinha fariseus, esseus atrás de Jesus, mas Jesus foi para o jardim, aonde estava o jardim de Betânia, e lá o próprio Jesus estava no quintal, no jardim. Segundo ponto, que Jesus estava no jardim. A Marta viu Jesus, correu e o adorou, prostrou e adorou. E sabemos bem, na verdade, que na história, a família de Jesus e a família de Marta eram pessoas de posse, eram pessoas ricas. Por isso que Jesus estava no jardim. E quando Marta saiu e adorou a Jesus, diz a história e a cultura judaica que havia 45 pessoas. Terceiro ponto, havia 45 pessoas naquele lugar. A questão de Jesus chorar. Jesus chorou 7 vezes, de acordo com as escrituras bíblicas. Jesus chorou 7 vezes. O nome Lázaro, nos originais do grego, não é Lázaro, mas sim Eliezer. E a palavra Eliezer quer dizer Deus é o meu socorro. Então, um nome grego, no sentido Lázaro, que quer dizer Eliezer, quer dizer Deus é meu socorro. Lázaro, nesta época, a cultura declara que ele tinha equivalente aí de 17 a 19 anos. Por quê? Vou explicar. Diz a cultura que Lázaro, ele estava noivo. Lázaro, ele estava noivo. Ele estava prestes a se casar. Por que eu estou dizendo a esse detalhe? Esse detalhe é o detalhe de número 5. O detalhe de número 6 é esse. É que toda pessoa que tinha 20 anos até 30 anos, essa pessoa se casava, de acordo com a cultura judaica. Por isso que eu estou dizendo que ele estava noivo. Outra coisa importante a saber, que a história diz que Lázaro, ele estava doente. Alguns estudiosos, comentaristas e alguns comentários judaicos declaram que ele estava com uma doença chamada calapsia. Outros dizem que esta doença que ele tinha acontecia de ele ter a calapsia, caía morto, ficava um tempo adormecido e era dado como morto. Outros dizem que agora o detalhe de número 8. Veja, outros comentaristas declaram que ele tinha meningite, uma doença chamada meningite, e quem tinha essa doença nessa época, a sua durabilidade de vivência era de acordo a 7 dias.
dependendo da cavidade da doença. Alguns dizem que foi em 7 dias, depois que ele ficou doente, em 7 dias ele ficou doente, passou o tempo e faleceu. E o que acontece? Outro detalhe importante da história de Lázaro é que semana, que dia da semana Lázaro morreu. Alguns dizem que foi na quinta-feira que ele morreu. Mas o interessante da história é que ele morreu no domingo. Ele morreu no domingo e a história declara que na quinta-feira, ou melhor dizendo, no domingo às 2:30 da tarde, ele falece. E na quinta-feira, às 2:30, alguns comentaristas, não é 100% isso que eu estou dizendo, mas 70% é essa questão, de 70% a 80% na cultura e comentaristas declaram falando sobre isto, que Lázaro morre no domingo às 2:30 e a partir das 2:30 da quinta-feira ele é ressuscitado. Outra questão é que no momento que estava ali sepultado, havia mais de 45 pessoas. Era equivalente a 60 pessoas que tinha naquele lugar. É um número equivalente, mais próximo daquela época que estava Jesus naquele lugar. Agora, o interessante é que Deus faz este milagre e aonde estava muitos incrédulos, e Deus realizou este milagre. Então, irmãos, meus amados irmãos, aqui é o evangelista André, fazendo mais um comentário bíblico sobre a vida de um personagem chamado Lázaro, para aqueles que verem crescer na graça e conhecer a palavra de Deus cada vez mais, e para ajudar todos os pregoeiros, pregadores, mensageiros, emissários de Deus a pregar a palavra de Deus. Então, nesta noite, eu quero agradecer a Deus e que você fique no Shalom, que você fique no Shalom Kavai, a todos os sacerdotes, ou melhor dizendo, a todos que têm esperança, Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Kavod, a todos os sacerdotes, Renere Tukiri, que é a paz do Senhor Jesus, no grego, e um Shalom Lahema, a paz e a prosperidade a todos. Que este vídeo venha crescer no seu coração e você praticar cada vez mais a palavra de Deus. Tenha um feliz Yom River, que quer dizer um feliz quarta-feira, uma feliz ou final de quarta-feira. Shalom.